podemos dar início aos trabalhos. Seja bem-vindo, Rafael. Vamos lá. Boa noite a todos. Então, para quem não me conhece, me chamo Rafael Valente Salinas, sou médico formado pela Unifenas, em BH, oftalmologista pela Santa Casa e atualmente no Fellowship de Cirurgia Refrativa e Ceratocone. Hoje me pediram para falar um pouco sobre a topografia corneana e o questionamento se ainda é o padrão ouro para a gente realizar cirurgias refrativas e comentar também sobre a biomecânica da córnea, com os novos aparelhos do ORA e o Corvis ST para essa avaliação. Ah, passou. Então, falar um pouco do histórico da topografia de córnea. Ali na década de 70, 80, teve uma expansão muito importante da cirurgia refrativa nos Estados Unidos. E aí, com isso, os fotoceratoscópicos, que eram manuais, começaram a ser substituídos pelos videoceratoscópicos computadorizados, para uma avaliação mais precisa. A topografia de córnea, ela avalia a curvatura anterior da córnea somente. A imagem da ceratoscopia é produzida por discos de anéis concêntricos. A córnea ela é utilizada como um espelho com o filme lacrimal e reflete esses anéis, que são os anéis de Plácido. Aí a gente já pode ver duas desvantagens da topografia de córnea, por ela não conseguir avaliar a curvatura posterior da córnea e ela ter uma influência muito grande da superfície. Então, se o filme lacrimal ali no momento do exame está inadequado, a qualidade da imagem não vai ficar tão boa. Então, é fundamental, antes de analisar qualquer mapa, qualquer gráfico da topografia, ver se a imagem dos discos está bem feita, se o exame foi bem captado ali. A topografia geralmente avalia de 5.600 a 8.000 pontos da córnea. Bom, dentre as indicações, a gente faz para detectar e acompanhar as ectasias corneanas, como a gente pode ver na imagem direita, para analisar deformidades induzidas pelo uso de lente de contato, como o Warpage, o acompanhamento e modulação do astigmatismo no pós-transplante de córnea, uma coisa que a gente faz muito no ambulatório da Santa Casa, e estudar o pré e o pós-operatório das cirurgias refrativas, que é mais o nosso foco aqui. Bom, vamos iniciar a interpretação da topografia. Então, primeiro, análise gráfica, vamos começar pelo básico. As cores quentes têm maior curvatura, ali o vermelho, laranja, amarelo. As cores frias, menor curvatura. O azul, dentre seus tons, mais escuro e mais claro. E geralmente o verde é aquele intermediário, que o computador coloca ali como zero para poder fazer as medições. Sempre a gente tem que verificar a escala utilizada na topografia e o tipo de escala e o intervalo da escala. Então, a escala ela pode ser absoluta ou normalizada. Então, a escala absoluta geralmente vai ali a cada 1,5 dioptria e é uma escala que é útil para a gente poder comparar topografias de pacientes diferentes. Já a escala normalizada, o computador pega o valor médio, coloca no verde e vai colocar as cores de acordo com a curvatura, se é maior ou menor daquele valor do verde. Nessa topografia ao lado, a gente pode ver aqui na coluna à esquerda das imagens, que tem a escala a cada 1,5 dioptria. Geralmente, quando a gente está avaliando os pacientes, a gente vê na escala de meia dioptria, para ficar um pouco mais preciso. Bom, nos mapas de curvatura, a gente tem dois mapas, a gente usa muito mais o axial, mas existe também o mapa de curvatura meridional ou tangencial. Esse mapa de curvatura tangencial, ele utiliza uma curvatura, a curvatura tangencial que faz a leitura dos índices como se o eixo do ceratoscópio tivesse alinhado para cada ponto da córnea. Ele é mais sensível para alterações periféricas do que o mapa de curvatura axial, só que ele sofre muito mais interferências, então a interpretação fica um pouco difícil. Como na Academia Americana fala que ele sofre muitos ruídos, então por isso que não é tão utilizado. Já o mapa de curvatura axial analisa a córnea como se fosse uma esfera e perfeitamente centrada no vértice. Ele é pouco preciso na periferia e é menos acurado para ectasias mais avançadas, mas é o que a gente utiliza mais na prática. Falando um pouco sobre o padrão ou os padrões topográficos. Então, uma topografia ela pode ser normal, pode ser assimétrico, pode ser anormal, o astigmatismo na topografia, né? O anormal a gente tem que sempre pensar em ectasias. Então, aqui ao lado, a gente tem, a gente pode ter assimetria entre os olhos, a gente pode ter um astigmatismo contra-rega ou oblíquo em jovem, tudo isso tem que chamar a nossa atenção. Pode ter um encurvamento inferior, um bow tie assimétrico ou um bow tie truncado.
eu deixei aqui na direita alguns exemplos que tem que chamar a nossa atenção quando a gente bater o olho na topografia, pelo menos para investigar um pouco mais a fundo se aquilo ali é o início de uma ectasia, já é uma ectasia, ou se pós-operatório pode virar uma ectasia. Para analisar a topografia, também a gente utiliza alguns índices, principalmente para definir se é ceratocone ou não, se é suspeito ou não. O primeiro índice foi o de Rabinowitz, a gente utiliza muito até hoje, com valores de K central, sugestivo de ceratocone acima de 47,2 ou um IS acima de 1,4, que confirmam o ceratocone seria um K central maior do que 48,2 dioptrias, ou um IS maior que 1,6, e ele coloca também a diferença de curvatura entre os olhos a maior do que 1,9 dioptrias. Mais recente, a gente tem os critérios de Maeda e Klein, dentre eles o KPI é derivado de 8 índices ceratográficos, sendo que acima de 0,23 é indicativo de cone, e o KISA, que é derivado de 4 índices, o IS, o KC, o AST, que é o astigmatismo, e o astigmatismo geral, e o SRAX, que é o astigmatismo, como é que fala? Assim mesmo, astigmatismo irregular, desculpa. Maior que 60% é indicativo de cone. Bom, o IS, a comparação é um índice que compara 5 pontos inferiores da córnea com 5 pontos superiores da córnea. Ele analisa somente nos 3 milímetros centrais. Nessa comparação, se tiver uma diferença de curvatura, principalmente a maior curvatura inferior em relação à superior, fala a favor de ceratocone. Então, maior que 1,4 é suspeito de cone. Bom, a topografia na cirurgia refrativa, como que a gente utiliza? No pré-operatório, ela é fundamental e mandatória, ajuda muito a gente a detectar ectasias, avalia a regularidade da superfície da córnea, que vai ser a superfície ablada, onde a gente vai manipular. No pós-operatório, a gente também pode avaliar a regularidade da área do tecido ablado e a centralização dessa ablação. E o acompanhamento para avaliar intercorrências, principalmente surgimento de ectasias que estavam frustras ali e acabaram se desenvolvendo após a cirurgia. Em relação à topografia e à nossa cirurgia refrativa, ela continua sendo fundamental, é indispensável na avaliação pré-operatória, aumentando a segurança, a previsibilidade e a assertividade das indicações ao procedimento. Ferramentas como Pentacam, Ora e Corvis são alguns exames complementares e que também são úteis na avaliação pré-operatória, só que mais naqueles casos borderline ou que suscitem alguma dúvida da topografia. E apesar dessa importância toda que a gente tem da topografia, a gente tem que entender que a análise dela não contempla a biomecânica da córnea. Então, por isso que vem sendo desenvolvidas as ferramentas como o Corvis e o Ora. Então, a gente vai entrar um pouco na biomecânica agora, falar da definição e dessas ferramentas. Bom, biomecânica é a reação de corpos biológicos às forças externas. Ela é definida por 3 fatores, principalmente. A elasticidade, que é a capacidade de um corpo retornar ao seu tamanho e formas originais após ser submetido a uma força. A rigidez, que define quanta força é necessária para deformar um corpo elástico. E a viscosidade, que é a resistência contra uma deformação permanente. A nossa córnea ela é um tecido viscoelástico. As propriedades dela variam para cada indivíduo e faixa etária. Os procedimentos como crosslink, incisões, cirurgia refrativa podem mudar completamente a biomecânica deste órgão, lembrando que ele não é inerte, então ele vai mudando ali durante a vida. E o mais importante para a gente ali no ceratocone é que o ato de coçar os olhos também muda a biomecânica da córnea, deixando ela mais frágil. A espessura e a biomecânica interferem diretamente na aferição da pressão intraocular. Então, tanto o Ora como o Corvis, eles servem também como tonômetros, justamente por isso. Bom, então aqui os dois, essa imagem acima à direita é do Ora, que foi o primeiro aparelho que veio para tentar analisar a biomecânica da córnea, e mais recentemente o Corvis, está abaixo. Falando inicialmente do Ora, então, como que acontece o exame? Aplica-se um jato de ar à córnea com duração de 20 milissegundos. Esse ar ele vai aplanar a córnea para dentro, indentando o tecido. Com isso é marcado o primeiro pico. A córnea vai se tornar côncava, vai dispersar a luz e o sinal dessa aplanação diminui, como a gente pode ver aqui no gráfico. Primeiro o pico, depois essa dispersão reduz. Depois o pulso de ar se cessa e a córnea ela tende a voltar à posição original, justamente porque a gente acabou de falar que a córnea é um tecido viscoelástico, então ela sempre vai tender a voltar ao seu basal.
que aí marca o segundo pico. Essa diferença entre os dois picos é o que é chamado de esterese corneana. Nos pacientes com ceratocone, essa esterese corneana a gente pode ver, deixa eu só voltar no gráfico aqui. A gente percebe nos pacientes com ceratocone que a esterese corneana ela vai estar reduzida, e além disso, nessa fase em que a córnea está côncava, você vai ter várias variações no gráfico. Eu tinha colocado esse outro gráfico do paciente com ceratocone, mas acabou saindo aqui na revisão. Então, a deformação da córnea ela vai ser registrada através de um sistema de detecção de infravermelho, que é muito semelhante ao que a gente usa nos tonômetros de sopro. A análise da biomecânica da córnea determina dois fatores: a esterese, que eu acabei de explicar, que é essa capacidade de absorver e dissipar a energia mecânica, conservando as propriedades da córnea e refletindo o estado da sua biomecânica. E o fator de resistência corneana, que ele é derivado da esterese, mas associado à espessura central da córnea. Bom, o Corvus já é um aparelho mais moderno, ele foi lançado em 2011, agora está ganhando muita força com a associação ao Pentacam, para a gente poder fazer avaliação pré-operatória dos nossos pacientes. Ele é um tonômetro de não contato, só que ao invés de ter o infravermelho para detectar esses movimentos, tem uma câmera de Scheimpflug. A câmera é capaz de capturar mais de 4.300 imagens por segundo. O exame ele é baseado em um vídeo de 140 imagens que são tiradas dentro de 31 milissegundos após o primeiro pulso de ar. Esse mecanismo do ar é basicamente igual ao do hora que eu acabei de explicar. O Corvus ele vai fornecer uma avaliação detalhada das propriedades biomecânicas da córnea a partir dessa avaliação da deformação da córnea. Aqui ao lado eu coloquei algumas imagens antes de ter o sopro de ar, a primeira aplanação, quando a córnea fica mais côncava possível, depois que o ar cessa, aí tem a segunda aplanação, que é a córnea voltando, e por fim a córnea já no seu estado normal. Bom, tem alguns índices do Corvus que ele divulga para a gente no fim do exame. A BIOP, que é a pio corrigida pela biomecânica da córnea e sem influência do filme lacrimal. O índice biomecânico Corvus, e aí já entra a inteligência artificial, ele permite a triagem abrangente de córneas com propriedades biomecânicas anormais. É um software de triagem disponível que combina informações biomecânicas com os dados de progressão paquimétrica. Então, quanto mais vezes o paciente vai fazendo o Corvus, mais dados vai ter comparativo ali para ele. Como o ceratocone é causado por alterações biomecânicas, ele leva ao afinamento progressivo e o software é capaz de detectar os primeiros sinais dessa doença. Tem um índice biomecânico tomográfico, que é quando já associa o Corvus ao Pentacam, para você ter essa análise combinada tomográfica e biomecânica. O TBI, que é como é chamado esse índice, é calculado usando abordagem inteligente artificial para otimizar a detecção da ectasia. Ao combinar esses dados, pode-se melhorar ainda mais a sensibilidade e a especificidade de detecção de pacientes com risco significativo de desenvolvimento de ectasia após a cirurgia refrativa. Então, como eu falei lá no início, não vai ser aquele paciente que tem um ceratocone lá de todo tamanho na topografia que a gente vai pedir um Corvus. É aquele paciente que está borderline, que a gente ainda não se sentiu totalmente seguro, tem alguma dúvida, melhor fazer um Corvus associado ao Pentacam, a gente vai conseguir elucidar um pouquinho dessas dúvidas. Eu trouxe aqui um gráfico do Corv já associado ao Pentacam, que é um resultado final de um exame, e aí ele mostra aqui nas curvas se o paciente está ali na curva vermelha, que seria indicativo de ceratocone, que tem alteração biomecânica, ou se está ali no intervalo verde, que a gente estaria um pouco mais tranquilo. Esses dados aqui à direita são todos os resultados que o Corvus dá ao fim do exame. Então, ele vai dar a pressão intraocular, a espessura corneana, o momento da primeira aplanação, da segunda aplanação, o momento de concavidade máxima da córnea, o comprimento do primeiro aplanamento, comprimento do segundo aplanamento, a velocidade da córnea durante o primeiro aplanamento e durante o segundo, a amplitude máxima de deformação, a distância entre os dois picos da córnea na concavidade máxima e o raio de curvatura central no momento da concavidade máxima. Com tudo isso daí, o aparelho utiliza a inteligência artificial e consegue nos falar um pouco mais sobre a biomecânica da córnea. Bom, falando um pouco agora para finalizar da cirurgia refrativa e da biomecânica. Então, esse estudo biomecânico ele vem crescendo, ganhando importância. Todo o congresso que a gente vai se fala sobre isso atualmente. No cenário da avaliação pré-operatória, ele está cada vez mais sendo utilizado. A gente tem que lembrar de um detalhe: o estroma anterior da córnea é a porção mais resistente dela, e é justamente o alvo de ablação e manipulação nas cirurgias refrativas. Então, quando a gente faz um LASIK, faz um flap, ou quando a gente tira o epitélio ali e faz um PRK,
a gente está ablando e tirando justamente a porção que é mais resistente da córnea. Eu coloquei ali a seção do Smile porque ele tenta tirar uma lamela ali um pouco mais profunda e acaba preservando boa parte do estroma anterior. É justamente isso que eles usam de propaganda, né, para a gente poder passar a utilizar um pouco mais do Smile. Então, o melhor entendimento da resposta ter sido da córnea aos traumas exercidos pelo laser faz cada vez mais necessário, e a tecnologia do Corvus associada ao Pentacam possivelmente trará mais segurança na indicação da cirurgia refrativa em pacientes com suspeita de ectasias na topografia. Era isso. Excelente, bastante objetivo. Vamos aos comentários do Reinaldo, por favor. Vou fechar o slide aqui. E na sequência, Dr. Lucas, Dr. Cláudio Cury. Boa noite a todos. Então, Boa muito noite. boa a sua apresentação, Rafael, porque realmente foi bastante objetiva, sucinta, né, como deve ser. E sempre abordar o tema proposto, né? Que às vezes você dá um tema, a pessoa fica divagando aí, e você foi exatamente ao ponto. Bom, você começou a sua apresentação falando o seguinte: a topografia tem uma desvantagem porque ela não mede a superfície posterior. Na verdade, isso não é uma desvantagem. Na verdade, o topografia, quando você fala de topografia, você está querendo ver relevo anterior mesmo. Então, ou seja, o exame se propõe a medir apenas a curvatura anterior e a superfície anterior, né? Seria uma deficiência se ele tivesse se propondo a fazer também a superfície posterior e não o fizesse. Então, na verdade, o aparelho, a topografia, é, para mim, o exame mais importante no screening para o paciente de cirurgia refrativa. É muito difícil você ter um paciente com um ceratocone suspeito que você não tenha alguma alteração da topografia, e nós vamos ver isso amanhã. Uma coisa também que apenas você confundiu um pouquinho, esse índice do Rabinovich, o SRAX, na verdade, ele mede a perda de ortogonalidade, não de irregularidade. O screen, screen, não sei como é que fala essa palavra, é exatamente a perda de ortogonalidade, né? O KISA, que é o índice mais importante do Rabinovich, ele mede a ceratometria central, que é o K, o I é a diferença inferior-superior, que tem que ser menor que 1,4, o S é desse screen, que é a perda de ortogonalidade, mede o ângulo, né, da perda de ortogonalidade, e o A é a quantidade de astigmatismo. Lembrando que quando o K é menor que 47,2, você utiliza a unidade, você não utiliza o valor do K máximo. Você utiliza o K máximo quando ele é acima de 47,2. Bom, o ORA é um aparelho que está em desuso pela sua pouca reprodutibilidade. Era o único aparelho era o único que a gente tinha disponível para medir biomecânica de córnea, mas ele continuou sendo útil para você medir a pressão intraocular, levando em consideração a correção pela paquimetria. A gente sabe que quanto mais espessa uma córnea, maior vai ser a medida da pressão por aplanamento. Então, quando você faz uma medida pelo Corvus ou pelo Ora, você leva em consideração essa espessura. Então, você torna a medida mais precisa, ou pelo menos menos imprecisa. O Corvus, realmente, a gente ainda está, vamos dizer, não é aprendendo, mas a gente está ainda avaliando a importância dele. Porque o que acontece? O Corvus ele é muito útil em pacientes muito jovens. Pacientes mais velhos já têm uma biomecânica mais resistente em função da própria idade, é o que é chamado crosslink natural. Agora, quando o paciente é muito jovem, tem uma miopia mais alta, tem uma córnea mais fina, quer dizer, um paciente de risco, a biomecânica realmente se torna um exame bastante útil. Lembrando que o exame do Corvus isoladamente
ele costuma dar mais, vamos dizer, dar mais bomba no paciente, a biomecânica, o índice é mostrado pelo índice de biomecânico do Corvis, isoladamente, ele frequentemente ele está alterado. Agora, quando o Pentacan está normal, esse índice, o TBI, que é o índice da biomecânico associado ao Pentacan, ele é mais favorável ao procedimento. Então, quando a gente for pedir o Corvis, é sempre bom pedir também o Pentacan, porque essa associação do Corvis com o Pentacan, esse índice, o TBI, ele é mais útil do que o próprio índice biomecânico de Corvis, isoladamente. Esse, com frequência, ele vai dar uma córnea susceptível à ectasia, você vai ficar, então, com um dado que fala contra o procedimento, sendo que, às vezes, os exames estão todos normais. E o Pentacan, então, te dá esse índice que te dá mais segurança para fazer o procedimento. Eram só essas considerações, só vou deixar o pessoal fazer as perguntas aí. Feito, Reinaldo. Vamos então para o doutor Cláudio Cury, para as suas considerações. Senioridade, nós Cláudio, somos você está online? Boa noite. Tudo bem? Tudo certo. Não, Boa eu noite, não tenho. Cláudio. Boa noite, pessoal. Eu não tenho a acrescentar muita coisa, não. O Rafael fez uma apresentação muito boa. Eu queria falar uma coisa que eu acho que é só para confirmar, Rafael. O nome de um dos índices é Maeda e Kleiss e não Klein. Só confirma depois isso para mim, que eu também estou na dúvida. Você tem razão, é Class. E eu queria ver Ele depois. é o marido da Marguerite MacDonald, foi o criador do topógrafo Tomei que a gente usa aí até hoje ainda. Realmente você tem razão. É Stephen Kleiss. E lembrar que o Kleiss, ele não é oftalmologista, ele é casado com uma oftalmologista muito famosa, que é a Marguerite MacDonald, que foi quem fez o primeiro PRK em olhos, em pessoas, em olhos vivos, e ele, na realidade, ele é um engenheiro. Mas vamos lá. Não, e aí como o título da apresentação é Topografia e Biomecânica Corneana. Qual que é o padrão ouro? É uma questão, é uma pergunta. O que você achou, Rafael? Qual que é a sua conclusão? Depois eu vou querer ouvir a conclusão dos outros também. Qual que é a conclusão? Qual que é o padrão ouro? Então, para mim, o padrão ouro segue sendo a topografia. É o exame que é indispensável, que a gente vai ter que fazer em todos os pacientes. E, como eu falei na apresentação, naqueles pacientes mais borderlines que a gente fique em dúvida, aí a gente pode abrir mão dessas ferramentas, como o Pentacan e o Corvis, para poder chegar numa conclusão, ver se está seguro para fazer a cirurgia daquele paciente ou não. Ok. Lembrando, pessoal, que até não muito tempo atrás, antes da disseminação de Pentacan e Galilei, a gente fazia programação e implante de anel baseado só na topografia e na paquimetria ultrassônica. Não levava muita outra coisa em consideração, não. E a refração, né? Então, não é impeditivo de, se você tiver pouco recurso, você conseguir ainda diagnosticar e fazer algum tratamento. Óbvio que com os recursos melhorando, a gente tem que ir também tentando fazer um diagnóstico mais preciso e mais precoce. Por enquanto é isso. Depois a gente faz mais comentários. Parabéns. Perfeito, Cláudio. Essa pergunta sua aí sobre o padrão ouro, realmente ela é muito importante, até porque o padrão ouro realmente é a topografia corneana, ou seja, paciente candidato à cirurgia refrativa, que precisa ser submetido a uma propedêutica de córnea, os exames de rotina que nós vamos realizar são a topografia corneana, paquimetria ultrassônica e também microscopia especular de córnea. Agora, nessa briga entre topografia e tomografia, eu prefiro ter as duas. Na realidade, eu acho que não faz muito sentido a gente colocar topografia versus a
tomografia de córnea. O ideal é que a gente tenha também naqueles casos suspeitos em que a gente pode suspeitar de um aumento de curvatura que muitas vezes pode se iniciar na face posterior da córnea, a gente tem a opção de realmente fazer a tomografia de córnea, seja o Obscan, seja o Pentacam ou o Galilei. Mas eu concordo com o Reinaldo, é muito raro que você tenha um paciente com a suspeita de um cone incipiente e que isso já não se apresente na topografia corneana. Ou seja, um exame de topografia corneana bem realizado e com uma interpretação minuciosa, a gente consegue detectar praticamente todas as aberrações corneanas. Agora, é desejável que a gente tenha também a tomografia de córnea até para confirmar as nossas suspeitas. Muito bem. O doutor Lucas Pires está online? Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu hoje fiz um exame no Pentacam, agora de tarde. Eu vou mostrar para vocês o exame aqui mesmo na tela, para a gente aumentar ainda o leque de raciocínio. Então, eu vou fazer primeiro as minhas considerações, logo eu vou mostrar o exame, para vocês verem como que pode ser muito complicada a nossa ação como médicos, né? As nossas atitudes, a nossa conduta, a nossa ação para tomar decisões para fazer tratamentos. Muito bem. Então, o Rafael Valente Salinas, como eu falei, né? Eu ainda não vi todos os Rafaéis e nem todos estão com a câmera aberta, então eu tenho que me familiarizando lentamente com vocês aí. Então, muito bem, Rafael. Assim, toda apresentação que a gente assiste de vocês tem um caráter assim, né? Ainda mais no começo, de ser um caráter introdutório, às vezes não muito aprofundado. E hoje não foi uma aula só de topografia. Então, você iniciou, falou sobre topografia, falou um pouco ali de Pentacam, um pouco do Corbis, deu até um pouco mais de ênfase ao Corbis do que a topografia realizada pelo Pentacam e seus outros exames também. Mas, enfim, eu gostaria só de chamar a sua atenção pelo seguinte. Na hora que você estava mostrando as topografias, você mostrou vários exemplos. Primeiro, de uma topografia 100% normal, sem astigmatismo, né? Mostrando ali uma imagem de alvo de arco e flecha, conhecido como bull's-eye, né? Como olho de touro. E, em seguida, vieram exemplos de topografias com astigmatismo. E você fez a seguinte descrição. Podemos ter astigmatismos regulares, simétricos, ou irregulares, ou truncado. Eu nunca ouvi essa palavra em classificação de ceratocone. A palavra truncado, para mim, é nova. Então, eu não sei onde que você leu isso, ou onde que você quis, talvez, expressar uma palavra que você conseguiu encontrar. Mas a gente tem que tomar cuidado em, às vezes, colocar uma palavra que não se adequa a uma descrição de uma topografia, né? Eu entendi que você quis dizer que uma topografia que não estaria ortogonal, que estaria, então, não ortogonal, né? Que teria uma quebra da ortogonalidade. Então, é diferente do que usar a palavra truncado. Sim. Então, a gente tem que se esmerar em cuidar disso, cuidar da hora de fazer a apresentação, para fazer uma apresentação a mais elegante possível, de novo, porque isso está gravado. Pessoas podem assistir isso no futuro. Você pode influenciar novos médicos assistindo a sua palestra gravada. O pneumotonômetro, né, que foi dado muita ênfase aí no Corbis e tudo mais, é uma ferramenta que está se tornando útil, realmente. Em primeiro lugar, quando a Ocular Laser adquiriu o Ora, se não me engano, nós somos o primeiro serviço também no estado de Minas Gerais a termos um Ora. Ou seja, o que era conhecido como o melhor pneumotonômetro que existia no mercado. Porque ele não só media a pressão ocular por pneumotonometria, por sopro, como era o único aparelho que fazia, então, os estudos da biomecânica. Então, medir a pressão
era e sempre é a função menos importante do Ora, do Corvis, né? Mas ele mede a pressão também. E eu venho, ano após ano, tentando chamar a atenção de vocês que os pneumotonômetros comprados por clínicas em geral, com o apelo de que a secretária, a assistente, a técnica poderia fazer o exame, uma vez que o exame não tem contato com o olho do paciente, então você deixa ali mais um equipamento na mão da técnica, e não é médico que está realizando. Então, existem locais que estão fazendo relatórios de check-up de glaucoma. Veja bem, eu estou com um paciente que tem a suspeita de estar com glaucoma, eu solicito um check-up de glaucoma de 7 exames, né? Curva diária de pressão, gonioscopia, paquimetria, etc. E a curva diária de pressão me é relatada com medidas feitas em pneumotonômetros, o que chega ao extremo do ridículo. E uma clínica soltar um laudo relatório constando a curva de pressão 21, 23, 24, e isso ser encarado como uma pressão anormal, porque todo pneumotonômetro dá uma medida, né, que na hora que ele solta o resultado, é uma medida que não condiz com a medida do padrão ouro de tonometria de aplanamento, de aplanação de Goldman. Então, um tonômetro de Goldman que dá uma pressão de 3, o pneumotonômetro dá uma pressão de 21. Então, fica aí já o recado que isso não pode se considerar como válido, né? Então, assim, tomar muito cuidado com isso, com o que vocês vão praticar, vão ver, vão analisar no futuro. Ah, não, mas eu recebi uma curva diária de pressão feita com medidas no Corvis. Não interessa, vai dar medida alterada. Tanto é que o Corvis e o Ora têm mecanismos lá de mostrar que aquela medida obtida por um Ora teria uma correspondência X em um tonômetro de Goldman. Eles fazem a correlação, imprimem o resultado, mostram o resultado, falam assim, nós estamos fazendo com sopro, mas na verdade era para ser essa pressão aqui. E isso está sendo esquecido, está sendo ignorado, e tem muito médico que está pedindo exame de glaucoma porque o pneumotonômetro na consulta, o paciente está fazendo a consulta lá, e a pneumotonometria está dando lá 21, 22, o paciente está recebendo já diagnóstico de suspeita de glaucoma. E taca exame em cima do paciente, de todo paciente que está tendo essa pressão. Então, já fica aí a minha chamada de atenção para isso. E, assim, o Corvis não é agora que ele está sendo mais solicitado, ficando mais... Não, desde que o Corvis foi criado, foi lançado pela Oculus, a Oculus teve uma ideia de falar assim, então temos concorrentes no mercado que fabricam pneumotonômetros. Nós, Oculus, podemos criar um pneumotonômetro e associar a câmera de Scheimpflug, que nós tanto conhecemos como tecnologia. Ou seja, podemos lançar um aparelho novo do mercado para tentar vender, para ganhar dinheiro com a venda, e ainda podemos mostrar em tempo real, em uma câmera de Scheimpflug, né, com imagem em câmera lenta, como que é o comportamento de uma córnea quando ela está sendo testada e mostrar as diferenças visuais de reverberação quando a córnea vibra com o estímulo do sopro e mostrar uma diferença visual de uma córnea que é normal e de uma córnea que tem alteração da sua bioelasticidade. Isso sim se tornou interessante para mostrar ao médico, para o médico aumentar o seu entendimento, né? A sua capacidade de entender o que é uma biomecânica alterada no paciente que tem suspeita de ectasia. Então, assim, outro comentário que foi falado aí, o SMILE, né? A técnica do laser diferente segundo das AIS, porque as AIS têm excimer laser e tem um laser diferente segundo que faz um lentículo na camada mais profunda da córnea. Com um apelo que a doença ceratocone, ela se inicia na parte profunda do estroma, onde as camadas de fibra de colágeno são mais frouxas, então seria uma melhor tendência de não mexer na estrutura anterior da córnea, que seria mais robusta, e tirar
poder refracional da córnea, subtraindo um lentículo na parte mais profunda do estroma. E aí, de novo, né, um fabricante reconhecido, importante, coloca assim, ó, então é melhor mexer no estroma profundo e deixar o estroma anterior íntegro, intacto, sem mexer nele. Se você não está mexendo no estroma anterior, então você não está gerando ectasia. Aí, os médicos, os cirurgiões, que são interpretadores de novas tendências, começam a falar assim, ah, então tá, então peraí, então já que a gente não vai ter ectasia, então a gente pode operar 10, 12 dioptrias de miopia, 15 dioptrias de miopia, e aí, de novo, já existem descrições de vários médicos que fizeram correção refracional de menos 15 de miopia, certo? Então, isso voltou a gerar problemas de ectasia, né? Então, tem paciente que fez tratamento refrativo com o Smile e gerou ectasia por causa do excesso de tecido removido mesmo da parte mais profunda. Então, tentem ter bom senso, tentem ter cuidado quando vocês estiverem estudando, estiverem lendo artigos, e não acreditar, né, 100% das vezes, tudo que está sendo descrito ali em um artigo. Existem os vieses, que quando o cirurgião, quando o oftalmologista, como ser humano, resolve querer ampliar demais a sua ação como cirurgião, ele começa a buscar aumento do risco dos problemas. Então, essas são as minhas considerações de hoje. Obrigado. Perfeito, Lucas. Lucas, deixa eu só fazer um comentário aqui sobre essa questão do cone ou do ceratocone truncado. Realmente, existe o ceratocone truncado. E que ceratocone é esse? Geralmente é um bow tie, muitas vezes simétrico, cujas asas da borboleta, o astigmatismo, ele atinge apenas a parte até 5 milímetros da parte da topografia. Então, você vê um bow tie pequenininho, que muitas vezes parece um bow tie simétrico. E isso também, porque caprichosamente a córnea começou a se deformar de forma simétrica, gerando um astigmatismo, que muitas vezes parece até um astigmatismo regular. É um tipo de cone que às vezes é pouco diagnosticado. E naquele trabalho, naqueles casos que nós vamos mostrar, desafiadores, eu posso mostrar, vocês me cobrem aí que eu vou mostrar casos de cone truncado. Mostra uma córnea aparentemente muito normal, mas pelo fato de ter sido dado o diagnóstico de cone truncado, foi feita uma tomografia que confirmou o ceratocone. Essa então, é uma prazer em conhecer, porque eu não conhecia, nunca ouvi falar esse termo, e então retiro a minha consideração, porque eu achei que ele tinha usado um termo, um neologismo. Não, existe. Então outra coisa é o beleza. seguinte, outra coisa que é muito importante a gente frisar é que a perda de ortogonalidade ela é mais importante como fator de risco do que a assimetria, seja superior ou inferior. Então, perda de ortogonalidade é frequentemente um sinal de cone. Por isso que no Kisa do Rabinovich, ele coloca lá o S, que é exatamente para ver esse ângulo onde a córnea não onde não tem um ângulo, vamos dizer, regular, um astigmatismo sem ortogonalidade. Quando eu tenho ortogonalidade, o ângulo entre as duas asas de borboleta seria 180. Você calcula o Kisa diminuindo de 180. Então, você coloca como 1, ou seja, você não tem o efeito perda de ortogonalidade no cálculo do Kisa. E só para terminar o seguinte, eu falo muito que eu valorizo muito a topografia, e valorizo mesmo, mas tem situações que eu poderia dizer para vocês, 4 situações onde a tomografia é indispensável. Primeiro, pacientes jovens. Segundo, córneas finas. Terceiro, alta ablação. E quarta, uma córnea com a topografia suspeita. Nessas situações, é fundamental a tomografia para complementar a propedêutica e, muitas vezes, até o Corvis ajuda também na tomada de decisão. Era só isso. Só para complementar. Perfeito, Reinaldo. Está aqui a topografia do olho direito do paciente que eu fiz hoje. Acreditem ou não, serotometria desse paciente
É 42,5 por 43,5. Vocês não vão conseguir ler aqui, mas aqui a imagem, sem dúvida, de uma topografia com cone inferior. E a visão desse paciente aqui, ó, refração de menos 0,75, menos meio, atinge a acuidade de 20/20. E sem refração, ele também enxerga 20/20. O olho esquerdo dele, e vocês já estão vendo a imagem aí parecida com croissant ou pato, quem quiser dar alguma designação, de uma córnea que tem 41,3 por 43,9. Médico oftalmologista que receber papel impresso por ceratômetro autorrefrator e o médico não está lá vendo a tela do aparelho, nunca vai fazer diagnóstico de ceratocone no paciente como esse aqui, que recebe uma ceratometria que o K2 é 43,9. Então, esse paciente tem 44 anos, sempre foi usuário de lente rígida, falaram com ele que ele nunca podia ter óculos, que não funcionava. Então, hoje, com o óculos, esse paciente enxergou 20/30 com esse olho esquerdo, com refração de plano com menos 3. O paciente saiu do consultório com uma receita de óculos, multifocal, se ele quiser fazer, mas ele foi fazer o Pentacam porque o olho esquerdo dele não atinge realmente uma visão como o olho direito. E esse paciente, então, se interessou em fazer cirurgia de anel. Fez a consulta hoje pela primeira vez, já fez o Pentacam se deslocando para o ocular laser, já marcou a cirurgia para o final desse mês agora. Então, entendam isso, vocês têm que estar fazendo as medições, pelo menos no autorrefrator. Se vocês delegarem essa função para um técnico, vocês não farão diagnóstico precoce. É isso. Perfeito. Ô, Lucas, esse caso seu é muito interessante e eu gostaria que amanhã você trouxesse para a gente a topografia desse paciente também. Você, naturalmente, deve ter uma topografia anterior a esse Pentacam. E não tem? Não tenho, porque no meu consultório nós não temos um topógrafo. Nós temos um autorrefrator lá. Então, eu não tenho a topografia desse paciente. Gostaria de ter, para poder mostrar Olha, as diferenças aqui. Mas podemos fazer se depois. você tiver essa topografia anterior, ia ser interessante para a gente analisar, porque certamente, na topografia, ele, apesar do baixo astigmatismo, ele certamente deveria estar apresentando aí já algum indício dessa ectasia. Com certeza. Mas, com certeza. Lucas, só para pegar um gancho nesse caso que você apresentou, fica aqui uma observação que é baixa ceratometria não indica córnea normal. Agora, alta ceratometria é um índice de probabilidade de ceratocone. Então, se você tem uma córnea de 47 para frente, suspeite ceratocone. Uma córnea de 42, 43, 40, não preocupe, não afaste a possibilidade de ceratocone. Isso não é indicativo de não ceratocone, tá? Nós temos, inclusive, degenerações marginais pelúcida, que é o caso desse seu aí, é uma ceratometria muito baixa. Perfeito. É isso aí. Pessoal, a doutora Maria Luísa está ansiosa para fazer aqui uma pergunta para o Rafael. Vamos lá, então, Maria Luísa. Vamos começar com você. Muito ansiosa. Queria parabenizar a apresentação dele. Ótima apresentação, Rafael. Foi tudo bem falado, tudo bem explicado. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida para falar neste exato momento, não. Perfeito, Maria Luísa. Vamos passar, então, para o doutor Rafael. Doutor Rafael Raad, qual que é a pergunta que você tem aí para o doutor seu xará e Rafael Salinas? Boa noite, tudo bem? Olha, eu estou igual a Maria Luísa, eu não tenho nenhuma pergunta específica sobre a topografia que ele apresentou, não. Ele falou de tudo. E é um tema que a gente discute toda semana, então está bem explícito. Muito bem, então vamos passar para o doutor Rafael Oliveira. Nós estamos com uma verdadeira... tem vários Rafael. lista de Rafaéis aí. Vamos lá, Rafael. Vamos passar para o Rafael Oliveira agora. Vamos lá. Eu vou aproveitar, vou pedir de novo para todo mundo abrir a câmera nesse momento para a gente reconhecer vocês quando vocês aparecerem na ocular laser. Então, se não chegar, eu não vou nem saber quem é. Por favor, abram as câmeras para a gente poder conhecer o rosto de vocês. Pronto.
Ô, Lucas, vamos adotar isso como padrão, pessoal. Depois da Pois é, ué. apresentação, a gente abre as câmeras e todo mundo fica aí participando. Quem for Eu, fellow, Então, se não forem fellows, não tem a obrigação. A minha câmera está vamos fechada lá, aqui, eu tô pela Rafael. rede, não está funcionando. Eu Qual terei que Beleza. é que a sua sair e entrar pergunta pelo aí, celular. Hoje também eu Rafael não tenho dúvida, Oliveira? não, Vamos doutor. lá. Hoje eu estou sem dúvidas, agradecer a aula, foi muito esclarecedor. Confesso que eu nunca tinha parado para estudar sobre esses exames. Eu já ouvi muito falar, mas nunca tinha estudado a fundo e até anotei umas coisas aqui, porque é um exame que a gente tem pouca prática na residência, né? Praticamente nenhuma. Então, uma aula muito esclarecedora. Os comentários, principalmente, eu até tinha tido umas dúvidas aqui, mas o doutor Arnaldo, felizmente, esclareceu aí na parte dos comentários, então é isso. Eu queria Perfeito. também botar meu vídeo aí, porque estão me confundindo também, não é só o Rafael que está confundindo, não. Viu, Rafael? Esse aqui, ó, que tá falando, esse aqui, ó, Hum. é Reinaldo, viu? Eu Aquele falei ali o do quê? lado ali chama Arnaldo, Não, que entendeu? isso, doutor. Eu Eu falei que falo, depois eu falo assim, os comentários do doutor Arnaldo, lá no Planense, não é nem me não, chamar de Arnaldo. O Arnaldo realmente tem Ó, ó, uma posição aí de eu me muito de senti, destaque. E a gente eu me eu senti fico honrado com orgulhoso essa e confusão aí lisonjeado, do viu? Rafael, viu? Eu me Eu confundi fico com. lisonjeado por ser confundido com o Arnaldo. Muito O bom. Rafael ganhou bastante ponto comigo, me confundi aqui com o aí, ó. professor, isso me Tá honrou vendo? bastante. Pessoal, o objetivo dessas aulas é justamente a interação e a participação de vocês. Então, a gente adora quando vocês fazem perguntas, certo? E dúvidas. O objetivo da aula é justamente que vocês possam interagir, comentar e desfazer qualquer dúvida que vocês tenham. Então, não existe pergunta fora, pergunta boba, pergunta primária. O objetivo é justamente que a gente possa reforçar o raciocínio clínico e cirúrgico de vocês. Então, não fiquem intimidados no sentido de não querer perguntar nem participar, porque o objetivo principal é esse, é a participação de vocês. Ok? Eu deixei de convidar alguém aí para fazer pergunta. Tem mais alguém aí? Eu, doutor Arnaldo. O Então vamos Vinícius. lá. Então vamos lá, Vinícius. Seja bem-vindo. Boa noite, parabenizo ao Rafael também pela aula, achei excelente a aula. A minha dúvida que ficou foi acerca da reprodutibilidade menor que foi citada no HORA em relação ao CORBS. Isso seria mais pela questão da imagem, que a gente não está vendo na questão do HORA, e no HORA teria que ser mais focado nessa questão de medir acerca de um mesmo ponto em consultas sequenciais. Na realidade, o HORA ele é um equipamento que foi projetado há 15 anos atrás. Então, ele é um pneumotonômetro e, na realidade, foi um protótipo de um equipamento que a ideia era muito, muito interessante, no sentido de você avaliar a bioelasticidade da córnea e você ter medidas precisas da pressão intraocular, baseado não só na espessura corneana, como também na bioelasticidade da córnea. Como o Lucas já comentou, a maioria dos pneumotonômetros, hoje em dia, eles já têm lá um índice para você calibrar de acordo com a paquimetria do seu paciente. Se o seu paciente tem uma paquimetria de 530, 520, 540, não há necessidade de você fazer nenhuma calibração. Mas se você tem um paciente que tem uma córnea muito espessa, de 600 micra, ou uma córnea muito fina, de 450, 460 micra, a maioria dos pneumotonômetros hoje em dia já existe um índice lá para você fazer essa modificação, isso no sentido de você ter uma medida da pressão intraocular mais confiável. Lembrar que os pneumotonômetros são equipamentos extremamente úteis para triagem, eles não se prestam, como o Lucas já comentou, para um check-up de glaucoma. Então, se você tem um paciente lá que está precisando fazer uma curva diária de pressão, naturalmente que essas medidas elas têm que ser realizadas com o tonômetro de Goldman, que é o padrão ouro do mercado. Então, os pneumotonômetros, eles são confiáveis no sentido de você realizar uma triagem, ou seja, se a sua técnica lá fez 3 medidas de pressão num pneumotonômetro, a pressão está em 10 e 11, é bastante provável que a pressão desse paciente esteja normal.
É claro que se você tiver uma pressão, até como o Lucas já comentou, borderline 21, 22, é absolutamente imprescindível que você faça tonometria de Goldman e faça também um OCT do nervo óptico, que é um padrão bastante confiável para você saber se existe realmente perda da camada de fibras nervosas ou não. Ou seja, pressão intraocular, ele é um parâmetro importante na investigação de uma hipertensão ocular e glaucoma. Não é um parâmetro que a gente pode analisar individualmente. Já não pode dar um diagnóstico de glaucoma simplesmente pelo fato do paciente estar com pressão de 21, 22 ou 23. Ele faz parte de um arsenal de exames que você vai realizar justamente para você avaliar se esse paciente é glaucomatoso ou não. Lembrar que glaucoma primário de ângulo aberto é uma doença incurável, que só tem tratamento. Então, é uma responsabilidade muito grande você rotular um paciente seu de glaucomatoso, até porque, se ele realmente for glaucomatoso, ele vai ter que usar uma medicação hipotensora para o resto da vida. Por outro lado, se você tem um paciente que é portador de glaucoma e você não dá o diagnóstico, você eventualmente está condenando o seu paciente à cegueira futura. Ou seja, o glaucoma primário de ângulo aberto, ele traz uma conta muito pesada. Essa conta demora para chegar, mas é uma conta muito pesada e que causa sequelas permanentes na qualidade de visão e no campo visual dos nossos pacientes. Então, realmente, a curva diária de pressão, o pneumotonômetro, é simplesmente um equipamento que se presta para triagem e, em hipótese alguma, ele pode substituir o tonômetro de Gold. Okay? Com relação ao Corvis, na realidade, o Corvis ele é um pneumotonômetro muito mais sofisticado e muito mais confiável do que o Ora. O Ora, na realidade, era um protótipo. Nós compramos, não sei se o Reinaldo participou comigo disso, mas quando eu comprei lá o Ocular Response Analyzer para ocular laser, era o equipamento de ponta que tinha na propedêutica de cirurgia refrativa, até porque a gente, na época, tinha muito interesse em analisar a bioelasticidade da córnea, ou seja, quando a gente comprou o Ora para ocular laser, a gente achou que era um equipamento que nos iria auxiliar bastante na triagem dos pacientes eventualmente portadores de ectasia corneana. Na realidade, na prática, ele não mostrou a confiabilidade que a gente achava que ele poderia ter. Então, recentemente, o Ora foi atualizado e foi aprimorado, e o equipamento que a gente tem no mercado, na realidade, é o Corvis, que já é um pneumotonômetro associado a uma câmera de Scheimpflug. Ele vai te mostrar uma imagem, um vídeo e você vai poder analisar se aquela córnea realmente tem uma bioelasticidade normal ou não. Como a ocular laser é uma clínica que tem o objetivo de excelência em cirurgia refrativa, é um equipamento imprescindível e por isso que nós adquirimos o equipamento e ele está à disposição de vocês lá no ocular laser. É altamente recomendável que aqueles pacientes que você eventualmente pedir uma tomografia pentacam, você peça também a análise do Corvis, porque isso praticamente não vai onerar o paciente e você vai ter um subsídio adicional interessante com relação à bioelasticidade dessa córnea. Eu recomendo a vocês que vocês aprendam a usar todos os equipamentos propedêuticos que nós temos lá no ocular laser. Então é imprescindível que vocês aprendam a técnica de realização do exame do Corvis, do Pentacam, do Topolase, ou seja, faz parte do aprendizado de vocês não só saber pedir, indicar o exame, interpretar, como também saber realizar o exame. Okay? Então, vocês têm que aprender isso e nós vamos... O Lucas, ele é a especialidade, ele gosta muito dessa parte de ensino de equipamentos lá, ele tem uma paciência que ninguém tem, então ele é a pessoa indicada para sentar com vocês lá na quarta-feira à tarde e analisar esses equipamentos lá para que vocês possam praticar. Ok? Pessoal, alguém gostaria de fazer? Só para complementar. Não é um paciente igual o Lucas. Exatamente. É uma ironia. Ele tem uma paciência. Ainda? Esse comentário do Cláudio é uma ironia, seu irônico. Não, mas pessoal, só complementar o seguinte. Ô, Lucas. Oi. É o seguinte, como ainda está cedo, curiosamente, amanhã eu ia apresentar um caso de Corvis
só para familiarizar mais os colegas sobre a importância na propedêutica. E esse caso por um acaso, ele tem, não é uma figura de livro, mas ele tem também um cone truncado. Então, se der tempo hoje, eu vou apresentar esse caso, que são uma meia dúzia de slides, aí nós vamos ver, então, na prática, o que é esse cone truncado e como é que, às vezes, ele parece ser uma córnea normal. Sim, Tá? sim, A hora é beleza. agora, Renato. Vamos lá, então, porque todo mundo já Mas só fez seus complementando aqui, comentários. só um minutinho, enquanto o professor Reinaldo acha aí o caso e tal, eu só queria complementar para o Vinícius o seguinte, Vinícius. Nós estamos falando assim de Corbis comparado com a pneutometria em tonômetro de Goldman. Uma discussão interessante seria, um dia, uma apresentação de um tema, de falar sobre tonômetro de Goldman comparado com Pascal, iCare, que é o tonômetro de percussão, e o Tonopen. Aí sim, aí a gente faz uma comparação entre os tonômetros. Isso vai ser muito interessante. Beleza. Vai lá, Reinaldo. Tem uma observação, não sei nem que o Lucas não falou, mas o tonômetro de sopro, gente, ele é tão para triagem, ele se presta a triagem, não a diagnóstico, e não acompanhamento de glaucoma. Tanto que no aparelho você tem lá uma forma de você ajustar para quanto que você quer que a pressão dê. Você pode pôr ela para medir mais alto ou mais baixo. Dá para você ver. O meu tonômetro de sopro, na verdade, eu tenho 2 tonômetros de sopro lá na clínica. Eles são calibrados para medir 3 milímetros a mais do que a pressão de Goldman, de aplanação. Por quê? Porque toda pressão acima de 18 ali, eu já começo a confirmar pela aplanação de Goldman. Então, ele muitas vezes ele dá lá 20, 21, 22, na verdade a pressão do paciente é 17, 18. Então, a gente pode calibrar o tonômetro para esse objetivo de screening. Quanto mais suspeito ele der, mais sensível vai ser essa tecnologia, mas menos específica. Então, você vai dar muito falso negativo, ou muito falso positivo, desculpa. Bom, vocês estão vendo a tela aí? Sim? Sim. Tá. Tá, perfeito. Vamos Então, colocar no modo de seguinte. apresentação, Renato. Bom, então tá lá. Então, aqui está o nosso cone truncado. Vocês vão ver melhor no Pentacam. Você observe o seguinte, observe, isso aqui é um bow tie típico. Observe que ele vai até a periferia. Aqui são 3, 5, 7, ele ultrapassa 7 milímetros. Olha esse de cá. Dá a impressão que ele está circunscrito à área central da córnea. Ele parece um bow tie meio esquisito. Não é uma topografia normal. Olha a ceratometria dele até está um pouco alterada, né? 44, quase 47. Mas vamos ver aqui. Será que é um cone truncado? Eu peguei e pedi. Agora observa. 22 anos, uma alta miopia, córnea fina. Eu falei com vocês que você deve pedir sempre a tomografia em caso de jovem, córnea fina, topografia suspeita e alta profundidade de ablação. Ou seja, esse caso tem os 4 critérios para se pedir um Pentacam ou então um Galilei. Galilei. Agora, observe aqui. Olha aqui. Gente, não parece um bow tie simétrico, ortogonal, bonitinho? Olha aqui, ele está aqui entre 3 e 5, aqui, ó, 3, 5 milímetros. Isso não é normal. O bow tie normal, ele vai até a periferia da córnea. Olha aqui para vocês verem, novamente. Então, esse tipo de ceratocone central, muitas vezes em bow tie, ele é um tipo de ceratocone chamado truncado. Você observa quando você pede o Pentacam, não tem dúvida. Observe aqui, ó, um arte máximo 310 é confirmação de ceratocone. Uma elevação posterior de 20 milímetros, de 20 micra, também está alterada. Um BED alterado, um PTI alterado, tudo alterado. Mas a córnea, aparentemente, não tinha assim grande. Olha aqui. Agora, esse aqui já tem uma coisa importante, que é a perda de ortogonalidade. Esse padrão pato aqui, ó. Isso aqui é ceratocone, isso é patognomônico. Isso aqui não tem córnea normal. Olha para você ver, bem centrado, a periferia não tem nada de astigmatismo. Isso é um cone truncado. Quando você olha o olho esquerdo, a córnea também é muito fina. E quando você olha a elevação posterior,
muitos ceratocones eles se manifestam primeiramente na superfície posterior. Observa um Artmate 219, PTI totalmente alterado, um BAD totalmente alterado. Então, veja bem, eu falei assim, vou estar fazendo a propedêutica, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um Corvis também. Porque, veja bem, a córnea, aqui se a gente for ver, só pela topografia, se você não suspeitar de cone truncado, você pode até achar que essa córnea é normal. A ceratometria está abaixo de 47. Os índices mais importantes, que é o índice de assimetria, como ele é muito simétrico, eles estão normais. Mas o esquerdo já mostrou alguma irregularidade escleral. Então, aí quando você faz o Corvis, olha o que acontece aqui. No índice biomecânico de Corvis, totalmente alterado. Quando você pega aqui o índice do Corvis associado ao Pentacan, como o Pentacan também está alterado, ele também dá alterado. Só que se observa que ele não dá tão alterado quanto dá só o índice biomecânico aqui ele está associado ao Pentacan. Aqui está mostrando os índices baseados no Pentacan, no BED. Já está melhor, mas quando você associa o Corvis com o Pentacan, que é esse índice aqui, aí você está bem alterado. Você tinha que estar abaixo aqui de 0,25. Esse seria o ideal de um exame normal. O olho esquerdo, ele ainda está, que é o mais alterado, olha aqui esse cone truncado em formato de pato aqui, observa que ele está muito alterado, observe aqui, ó. Só o BED isoladamente já está muito alterado, e quando você associa os dois, o índice biomecânico aqui associado ao Pentacan, também está no máximo de alteração. O ideal seria que ele estivesse abaixo de 0,25, 0,25. Então, você vê que realmente não tem dúvida, é um caso de... Esse índice aqui é o que se manifesta mais precocemente. O índice biomecânico do Corvis, isoladamente, é muito comum ele dar alterado. Por isso que é importante você associá-lo com esse aqui, ó, o índice biomecânico associado ao Pentacan. Porque ele, embora esse aqui dê muito alterado, quando você associa, se o Pentacan for normal, esse índice aqui vai dar normal, ou pelo menos menos alterado. Aqui observa o olho esquerdo totalmente alterado, né? E aqui, então, isso aqui é só a medida da pressão. Então, a conduta aqui, esse paciente ele queria muito fazer a cirurgia. Eu falei com ele que, se ele tivesse interesse, a possibilidade não seria de você fazer uma fotoablação, mas de você implantar um anel HM que ele corrige. Em geral, até 4 dioptrias, mais ou menos, ele corrige bem. Então, seria uma forma de você reduzir o grau desse paciente sem necessidade de uma fotoablação. Então, lembrar que o HM, o ideal é fazer com córneas mais esféricas, porque ele corrige menos o astigmatismo. Então, lembrar, muito cuidado em paciente jovem, paquimetria abaixo de 500 sempre é suspeita, a topografia aqui, todos os índices normais, no olho direito. Agora, no olho esquerdo, tinha esse aspecto de cone truncado. Tá certo? E observe que é uma visão de 1. Ou seja, ceratocone pode ter, olha aqui, ser corrigido com óculos, sim. É muito comum você conseguir um óculos que ajuda o paciente a reduzir sua dependência de lente de contato. Outra coisa que é muito importante é quando você tem uma topografia diferente entre os olhos. Essa diferença entre as topografias, o ceratocone é uma doença bilateral, mas assimétrica. Então, é muito suspeito quando você tem uma córnea com uma diferença topográfica significativa entre os olhos. Tá certo? Então, teve dúvida. Explore toda a propedêutica, principalmente em jovens. Então, eu espero ter ficado claro para vocês aí um caso de Corvis, um caso de cone truncado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, então era isso. Lucas, quer comentar alguma coisa adicional aí, Lucas? Quero comentar a minha falta de conhecimento, porque agora eu fui ao dicionário da língua portuguesa e a palavra truncada tem 3 significados.
incompleta, quebrada, né? Ou seja, uma coisa que não se completou. Então, eu tinha desconhecimento disso, ainda fui pesquisar no inglês, e, para curiosidade, existe a palavra truncated, que é muito parecida com o português. E, mais uma vez, eu nunca ouvi em nenhuma aula ninguém, nem em inglês, falar essa palavra querendo dizer sobre aspecto de astigmatismo. Então, para mim, isso é uma novidade muito interessante e a gente aprende todo dia. E como somos Perfeito, jovens, Lucas. né, Lucas? A gente está continuando aprendendo, a gente ainda tem tempo de aprender. Agora, doutor Exato. Reinaldo, o senhor outro dia eu queria fazer um meia-culpa, o senhor pediu para a gente avaliar os temas das aulas, né? E Ah, acabou sim. que eu não fiz. Mas eu acho que essa aula é uma aula para a gente falar só de topografia. Eu acho que a Não, amanhã. biomecânica da Amanhã, Cláudio. Ah, você está falando a o aula. tema, né? Sim. Eu acho que a aula deveria ter só topografia. Eu acho que a gente poderia mostrar os diversos fenotipos de ectasias. Nós não vimos aí, por exemplo, como é que fica um transplante, que não deixa de estar dentro da cirurgia refrativa. Eu acho que podia ter exemplos, casos para a gente dar uma opinião e até, se pudesse falar, mostrar para a gente como é que você lauda uma topografia, não vejo problema. Já que é tão importante, eu acho que a gente podia concentrar e depois fazer uma aula juntando as coisas, topo, tomo e o Corvis. É uma boa ideia. Amanhã Perfeito. nós vamos falar só de topografia. Amanhã vai ser o quê? Exato. Eu vou apresentar um monte de topografia suspeita e os nossos fellows vão dizer: é problema ou não é problema? A gente chama de problema quando a topografia não pode, indica que você não deve operar, quando você teve uma perda de visão após o tratamento, então a córnea alterada provocou uma perda da função visual, ou quando você tem também alguma sequela, né? A topografia alterada, que uma ablação descentrada, ela pode ou não levar a um comprometimento visual. Então, eu vou mostrar para vocês uma quantidade grande de topografias alteradas e vocês vão dizer se ela é problema ou não é problema. Quando não é problema, pode ser ter um ceratocone e não é problema. Você pode ter uma ectasia tão inicial que ela não compromete nem a visão, nem a acuidade visual, nem a qualidade de visão, de tão incipiente que é o ceratocone. Se você não tem nada que fazer e você cumpriu o objetivo do tratamento, que foi resolver a metropia, preservando a visão, aquela topografia, mesmo com aquele ceratocone, não é um problema. Por quê? Porque você não vai ter que fazer nada. O problema é quando você cria uma sequela, seja visual, seja perda de linha, seja de qualidade de visão, ou quando você tem que reintervir por causa do problema topográfico. E pode ser crescimento epitelial, pode ser estrias, pode ser um monte de coisa, pode ser descentramento, requerendo um tratamento topoguiado. Então, vai ser uma aula muito interessante, vocês vão ver que como que a topografia pode nos enganar e como que ela é cheia de detalhes e de nuances que a gente tem que... Topografia, gente, não é um tema tão simples. Uma topografia, um ceratocone, evidente, tudo bem, todo mundo dá um diagnóstico, não precisa nem ser cirurgião refrativo. Mas uma córnea suspeita, essas são desafiadoras. É o que eu vou trazer para vocês. Eu não vou trazer nenhum ceratocone evidente e vou trazer um monte de córneas que podem ou não ser problema. Então, amanhã vocês podem aguardar aí que nós vamos ter muitos casos aí para a gente discutir. Perfeito. Alguém quer comentar mais alguma coisa, pessoal? Então é isso. Parabéns, Rafael, e boa noite a todos. Amanhã, 19h30, pessoal. Falou, gente. Uma boa noite Até a amanhã. todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.